Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois e nós estamos estudando, refletindo, meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II, porque esse é o desejo do Papa Francisco para esse grande Jubileu da Esperança, uma retomada dos ensinamentos do Concílio Vaticano II. E nessa série de programas nós estamos estudando a Sacrosancto Concilium, que é aquela Constituição do Vaticano II sobre a liturgia. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema da liturgia das horas ou ofício divino. Vamos continuar, na realidade, o programa da semana passada, e hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez o nosso querido D. Samuel, que é monge do Mosteiro de São Bento da Bahia, e vai partilhar também, vai nos ensinar muito sobre a sua experiência. Afinal, a espiritualidade monástica é muito marcada pela liturgia das horas ou ofício divino, não é isso, Dom Samuel? Então vamos ver, paramos na semana passada sobre a história da liturgia das horas e paramos justamente no trecho da Sacrosancto Concilium que fala sobre o ofício divino. Então, o senhor pode agora dar continuidade. Vamos lá na Sacrosancto olhar o que é que se fala sobre o ofício divino e continuar a nossa reflexão. Boa tarde, Padre Jorge. Mais uma vez agradecido pelo convite. Saúdo fraternalmente a todos os ouvintes que estão nos acompanhando por meio desta programação. Padre Jorge, na regra de São Bento, ao tratar do ofício divino, ele diz: nada se anteponha ao ofício divino. Estas palavras manifestam, né, que para São Bento, né, o ofício divino deve ser a principal função e ocupação do monge no mosteiro. A Constituição Sacrosancto Concilium, né, cita esta passagem da regra de São Bento. E no final da regra, Padre Jorge, São Bento diz que nada absolutamente se anteponha ao amor de Cristo. Nada se anteponha ao ofício divino e nada se anteponha ao amor de Cristo. Porque o ofício divino é uma forma de aumentar o nosso amor a Deus, já que a oração é isso, essa união com Deus, essa comunhão com Ele. A expressão, a recitação do ofício divino pelo monge é a tradução ou a expressão concreta do amor do monge a Cristo. Bom, muito bem. O Papa Bento XVI disse uma vez o seguinte, né? Dê um presente a você mesmo. Compre e leia os documentos do Vaticano II. Que maravilha. Então vamos a ele. Sacrosancto Concilium. O que é que fala sobre a liturgia das horas? O que nos interessa, Padre Jorge, é que na Sacrosancto Concilium são, em primeiro lugar, o número 83. O sumo sacerdote da nova e eterna aliança, Jesus Cristo, ao assumir a natureza humana, trouxe a este exílio da terra aquele hino que se canta por toda a eternidade na celeste mansão. Da mesma forma, Padre Jorge, que a vida do Filho foi um contínuo cântico de louvor em honra ao Pai, né? Assim a Igreja, como continuação de Cristo. Eu particularmente, Padre Jorge, acho que uma das definições mais felizes de igreja, não me recordo agora o teólogo que deu essa definição, é a seguinte: que a igreja é o prolongamento visível do mistério de Cristo no tempo e na história. Na minha opinião, é a mais feliz definição de igreja. Bonito. Parece muito com a definição do Papa São Leão Magno, quando ele diz assim, que tudo que Jesus fez e ensinou visivelmente passou invisivelmente aos sacramentos. Então não é a mesma coisa, mas muito próximo, né? Essas duas definições. Ou como disse um grande pregador, né, de maneira mais sucinta ainda, a igreja é Cristo continuado.
Exatamente, perfeito. Continua esse munus sacerdotal por intermédio de sua igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação do mundo todo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de vários outros modos, especialmente pela recitação do ofício divino. Veja, Padre Jorge, o que as pessoas precisam se conscientizar é que o ofício divino não constitui a mera recitação de passagens bíblicas por um grupo de homens e mulheres num determinado lugar e num determinado tempo. Nós estamos tratando, e isso é que deve ficar bem claro, nós estamos tratando da oração oficial da igreja. Exatamente. Não se trata da oração de um determinado indivíduo. Uma prática devocional, não é uma prática devocional, exatamente, é uma oração da igreja, né? Ou seja, é o essencial. Exatamente. É a oração do corpo místico de Cristo. Daí, Padre Jorge, em razão disto, ela ter uma eficácia que nenhuma outra oração feita por quem quer que seja pode ter. Muito bem. Bom, o número 84 da Sacrosanto Concílio diz o seguinte: o ofício divino segundo a antiga tradição cristã. Por que, Padre Jorge, esse documento faz questão de nos lembrar segundo a antiga tradição cristã? Simplesmente para nos dizer, Padre Jorge, que a recitação do ofício divino, veja, Padre Jorge, nós não estamos falando da estrutura, mas o documento sugere que a recitação do ofício divino é uma prática antiga que remonta aos tempos apostólicos, que foi praticada pelo próprio Senhor Jesus durante a sua vida terrena e antes dele era praticada por todos os judeus piedosos. Inclusive, tem uma passagem do livro do Gênesis que diz o seguinte, que Isaac, no meio da tarde, saiu de casa para orar. Ou seja, é um costume que, por assim dizer, lança raízes nos primórdios da história da humanidade, que foi se perpetuando ao longo do século. Então veja, Padre Jorge, a igreja não inovou e nem fez nada de extraordinário. A igreja recebeu algo, né, que já existia e acrescentou outras coisas, daí a estrutura que a gente tem no ofício divino hoje, né, que é bem mais rica em comparação com a que se tinha, por exemplo, há 1.500 anos atrás. Destina-se a consagrar, pelo louvor a Deus, o curso diurno e noturno do tempo. Bom, Padre Jorge, três são as finalidades do louvor divino ou do ofício divino. Existe uma hierarquia de finalidades inerente à recitação do ofício divino. A primeira, a glorificação de Deus. Para isto, a igreja louva a Deus, para glorificá-lo. Primeira das finalidades. Segunda das finalidades, a santificação do orante, a santificação de quem toma parte ativa na recitação do ofício divino. Terceira finalidade, Padre Jorge, a consagração do templo. O ofício divino existe, Padre Jorge, também para lembrar ao ser humano que ele é obrigado a interromper o seu fluxo de atividades diárias e consagrar uma parte do tempo que ele recebeu de Deus, que é dom de Deus, que é fruto de Deus dado a ele, para ser empregado no louvor do próprio Deus. Exatamente, para lembrar que a primazia é de Deus, né? Por isso, interrompe aquele momento de atividade para dar lugar a Deus. Exatamente. Ame a Deus sobre todas as coisas, né? O Senhor do tempo, né, o Criador do tempo, né, Padre Jorge, ele é digno de que a sua criatura reserve uma fração, uma parcela diária deste tempo para dedicá-lo somente a ele, através do louvor. Isso aqui é para você, Padre Jorge. E quando os sacerdotes, ou melhor, quando são os sacerdotes que cantam este admirável cântico de louvor, ou outros para tal deputados pela igreja, ou os fiéis quando rezam juntamente com o sacerdote segundo as normas aprovadas, então
é verdadeiramente a voz da esposa que fala com o esposo. Ou melhor, é a oração que Cristo, unido ao seu Pai, eleva ao Pai. Veja, Padre Jorge, quando nós oramos em comunidade, quando nós oramos em nome da igreja, é como se saísse de cena o indivíduo particular, né, e entrasse em cena a própria igreja, o próprio Exato. corpo místico de Cristo. A igreja, por assim dizer, se apropria dos nossos lábios nesses momentos consagrados à oração e por meio deles o louvor é dirigido a Deus. Alguma coisa? Exatamente. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então o Senhor garantiu isso à igreja. Ele disse também à comunidade cristã, aos apóstolos, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então é um mandato do Senhor a oração. E a igreja, então, como a esposa de Cristo, por meio da oração, se dirige ao esposo. Como diz tão bonita a Sacrosancto Concílio, é a voz da esposa que clama ao esposo. Então a liturgia das horas quer ser essa voz da esposa de Cristo, que é a igreja. E Padre Jorge, da mesma forma que Cristo ordenou aos apóstolos, ide batizai a todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele ordenou na última ceia, fazer isto em memória de mim, né? O imperativo, e ordenou também o preceito da oração. Então, veja, Padre Jorge, Cristo não disse nunca, em momento algum da vida dele, o seguinte, olha, orem se vocês quiserem. Se vocês tiverem tempo, orem. Se vocês puderem, deixem certas coisas de lado e consagrem um tempo na oração. Não, existe uma ordem de orar. Assim como houve uma ordem de ir pregar e batizar e anunciar o Evangelho, e houve uma ordem de celebrar o mistério eucarístico. Exatamente. Né? Todos, pois, os que fazem esta oração, cumprem a obrigação própria da igreja e participam na imensa honra da esposa de Cristo, porque estão em nome da igreja diante do trono de Deus a louvá-lo. E Padre Jorge, se a igreja, ela existe, se a igreja foi fundada, sobretudo, para que a obra de Cristo fosse continuada e para a santificação e salvação eterna das almas. E se ninguém se santifica e nem se salva, senão por meio da graça e através da perseverança insistente na oração, então o cristão, ele é obrigado a reservar certas parcelas do seu tempo diário para se dedicar à oração. Se puder rezar o ofício divino, tanto melhor. Exatamente, é uma grande recomendação da igreja, né? Que inclusive todo o povo de Deus se abra à dimensão da liturgia das horas. Bom, Padre Jorge, o número 86 da Sacrosancto Concilium trata do valor pastoral do ofício divino. Diz o seguinte: os sacerdotes empenhados no sagrado ministério pastoral recitarão com tanto mais fervor o ofício divino, quanto mais conscientes estiverem de que devem seguir a exortação de Paulo. Rezai sem cessar. Se a tarefa fundamental, Padre Jorge, de quem foi posto à frente de uma comunidade de fiéis é a santificação de sua grei, e se eu, para me santificar, preciso orar para que o pastor de almas santifique o seu rebanho, ele deve ser, antes de tudo e sobretudo, um homem de oração. Porque foi, Padre Jorge, que São João Maria Vianney, o patrono universal de vocês, conseguiu santificar e reerguer uma comunidade decadente como ele encontrou em Ares. Sobretudo porque foi um homem de oração. Muito bem. Exatamente. Então, diante da importância, da beleza que é a liturgia das horas, nós temos aí os diversos momentos, né, do dia que se consagra a Deus, que fazem parte do esquema da liturgia das horas. Então, sabemos que são
7 momentos que nós temos da liturgia das horas no dia. Temos o ofício das leituras, as laudes, a hora terça, a hora sexta, a hora nona, as vésperas e as completas. Então agora a gente vai explicar cada parte do ofício e qual é o seu significado espiritual, né? Qual é a sua tônica espiritual. Por exemplo, o ofício das leituras. O que é o ofício das leituras, para as pessoas entenderem? Bom, Padre Jorge, veja só, historicamente a gente precisa considerar o seguinte, que as chamadas horas menores, como por exemplo, terça e noa, e sexta, são as 3 horas menores, né? Mas a sexta ainda permanece, né? Essas duas, a terça e a noa, foram suprimidas em algumas comunidades. Por quê? Em razão das muitas ocupações que, por vezes, dificultavam que os monges se reunissem no lugar de oração nesse horário. Mas pode rezar. Eu mesmo rezo todas as horas, mesmo com atividade apostólica, pastoral. Então, talvez não dê para se reunir como monges na comunidade, mas os leigos que estão nas suas casas também podem escolher uma das horas. Sim. Mas vamos explicar parte por parte para que as pessoas entendam. O ofício das leituras. O que é o ofício das leituras? Por isso se chama ofício de leituras, porque todo e qualquer ofício, né, inclui sempre a presença de um determinado número de salmos, né? O ofício das leituras tem um diferencial em relação aos outros, por quê? Porque ele é constituído por 2 grandes leituras. Uma leitura tirada da Sagrada Escritura, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, e uma leitura patrística de algum dos padres da igreja, que por vezes é apenas um comentário ao trecho do Evangelho, ou do Antigo ou do Novo Testamento. Que foi lido. Então é uma leitura espiritual, por isso que ele é chamado de ofício das leituras. Sim. Então é uma hora litúrgica que tem o objetivo de nutrir a vida espiritual dos cristãos, né? Sim. Então a gente tem uma salmodia, e depois temos 2 leituras, só que são leituras mais extensas, né? Uma bíblica e uma patrística. Uma leitura bíblica e uma leitura patrística ou espiritual, porque também entram outros autores, autores de espiritualidade, às vezes é algum trecho do magistério da igreja. Então esse que é o objetivo do ofício das leituras, nutrir a vida espiritual. É uma das horas litúrgicas que eu mais gosto. Inclusive, Padre Jorge, São Bento, na regra, ele estabelece que em determinadas horas sejam lidos, com os monges todos reunidos no oratório ou num outro lugar apropriado para isso, né, trechos da Sagrada Escritura e os comentários que sobre eles fizeram os padres católicos conhecidos e ortodoxos. Exato. Ele se refere aos padres anteriores a ele. Do Vaticano II até a Idade Média, Padre Jorge, né, os comentários geralmente eram passagens de Santo Agostinho, dos grandes padres orientais. Exato. E dos grandes padres ocidentais. Hoje, por exemplo, quando você celebra a memória, por exemplo, de uma santa carmelita, ou então de um santo jesuíta, ou de um franciscano, ou de um capuchinho, você já tem à tua disposição um texto do próprio santo, cuja memória é celebrada naquele dia, que você pode ler no ofício das leituras. Exatamente. Então, muito bem. Essa é uma das horas litúrgicas que eu mais gosto, porque na experiência cristã sempre se recomenda a leitura espiritual. Sim. E o ofício das leituras já nos apresenta isso. Né? Eu não preciso correr atrás de outros livros. Ali, se eu quiser, ali eu já faço a minha leitura espiritual. Jorge, me permita dizer aos nossos ouvintes que na igreja nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa santificação e para a nossa eterna salvação. Nós não precisamos procurar nada fora da igreja, porque tudo que é indispensável e essencial nós temos na igreja. Exatamente, muito bem. Então, depois do ofício das leituras, nós chegamos às laudes. O que significa a palavra laudes? Bom, literalmente, louvor, né? Na verdade,
todas as horas canônicas são louvor, né? Mas se você ler, Jorge, a introdução geral à liturgia das horas, você fica sabendo do seguinte, né? Que não se omita, a não ser por um motivo de muita gravidade, a recitação das 2 horas mais importantes, que seriam as laudes, né, e as vésperas. Muito bem. Então, laudes significa louvores. Em que momento do dia a gente reza as laudes? Jorge, geralmente nos mosteiros, às 7 horas. Há mosteiros em que se reza laudes desvinculada de missa. Hoje, muitas, por uma questão de praticidade, como, por exemplo, nós fazemos aqui no Mosteiro de Salvador, as laudes são integradas com a missa. Tá, mas na vida cristã geral, os outros cristãos, os padres, a oração, na igreja em geral, laudes é a oração da manhã. Sim. Não é isso? Sim. Como o senhor falou bem, normalmente nos mosteiros são 7 horas da manhã. Sim, sim. Mas laudes é a oração que a igreja inteira reza na manhã. Na parte da manhã. E qual é o sentido das laudes, assim? O sentido espiritual das laudes? Veja, Jorge, o mesmo sentido, Jorge, que os outros ofícios têm, que é justamente a recitação dos louvores de Deus, precisamente ali, logo ali no início do dia. Essa dimensão do tempo é importante. Vai abrir o dia com louvores, exatamente. Né? Que na verdade já foi feito, Jorge, no ofício de vigílias. Né? Como é que geralmente nós iniciamos o ofício de vigílias como Senhor, abri os meus lábios e eu anunciarei, cantarei o vosso louvor. Né? Então, quando se recita o ofício de laudes, é como que uma continuação, né, muito próxima ali do horário em que se celebrou, em que se realizou o primeiro ofício do dia, que é o ofício de na vigílias. Vida monástica, que nós chamamos de ofício das leituras. Sim. Que inclusive no esquema romano, no rito romano, pode ser rezado qualquer hora do dia. Então, para muitos leigos que não rezam a liturgia, o ofício das leituras, a primeira hora litúrgica é as laudes, inclusive também de muitas congregações religiosas. Sim. Por isso que nas laudes nós temos o cântico de Zacarias, que é aquele cântico que Zacarias canta quando ele louva a Deus pelo nascimento do menino. Sim. E sua língua começa a se soltar e ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. E lá na frente do cântico ele vai dizer, Cristo é o sol nascente que veio nos visitar. Então o sentido espiritual também é isso, é recordar a ressurreição de Cristo. Né? Amanhã o sol que se levanta é o Cristo que sobe da morte e ressuscita. Por isso que a igreja louva a Deus por esse mistério da ressurreição. Sim. Então, normalmente são salmos ligados a louvores mesmo. Porque dos 150 salmos, a gente tem vários tipos de salmo. Tem salmos de súplica, salmos de pedido de perdão e tem os salmos do louvor. Então, esse é o sentido das laudes, né? Jorge, como acréscimo do que você acabou de dizer, número 89 da Constituição Sacrosanto Concilium, né, letra A. As laudes, como preces matutinas, e as vésperas, como preces da tarde, segundo a venerável tradição de toda a Igreja, tidas como os 2 polos do ofício cotidiano, sejam consideradas como as horas principais e assim sejam celebradas. E detalhe, né, Jorge? Os nossos irmãos muçulmanos e os nossos irmãos judeus continuam a ter, digamos assim, uma vida litúrgica própria deles muito intensa. Eles também celebram os louvores de Deus no rito deles, de acordo com a religião deles, em várias horas. Mas eles não têm sentido cristológico. No nosso caso, as laudes recordam isso, a ressurreição do Cristo. Sim. Depois nós temos a hora terça, que é a oração das 9 horas. Ela é chamada terça
porque no mundo bíblico o dia ia das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então, se às 6 da manhã é a primeira hora do dia, 3 horas depois dá 9 horas. Então, na hora terça, o que é que a igreja recorda? Esse grande evento da salvação, que é o evento de Pentecostes, não é isso? Quando o Espírito Santo desceu às 9 horas da manhã. Então, por isso que essa hora é consagrada a Deus, porque é a hora de Pentecostes. Então, como o senhor falou, a hora terça, sexta e nona, ou seja, 9 horas, meio-dia e 15 horas, são chamadas de horas menores, porque são as horas de menor importância. Laudes e vésperas, ou seja, início da manhã e fim da tarde, são as principais horas. Então, em que consiste a hora terça? A gente tem alguns salmos e uma leitura bíblica pequenininha, né? Que chamamos de leitura breve. Normalmente é um versículo só da Bíblia. Também na Laudes a gente tem a leitura breve, né? Mas é muito diferente, por exemplo, do ofício das leituras, onde as leituras são maiores, às vezes até metade de um capítulo bíblico. Então aí nós temos a hora terça. A hora sexta, seguindo a contagem, é a hora meio-dia, onde a gente lembra exatamente, lembra o momento em que Jesus foi levado ao Calvário. Né, que ele foi levado ao Calvário e ele é suspenso na cruz na hora sexta. E aí a mesma estrutura praticamente da hora terça, né? Alguns salmos, uma leitura breve. E Jorge, acrescente-se a isso, Jorge, o seguinte, né? Que cada hora litúrgica, né, que a igreja celebra, ela está ligada ou relacionada a um fato de grande importância da história da salvação. Muito bem, isso mesmo. Né? Então, aí nós temos a hora sexta e depois temos a hora nona, 3 horas da tarde. Que aí é óbvio, muitos sabem, o evento da salvação ligado a esta hora é a própria morte de Cristo na cruz. Quando ele dá o último suspiro e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essa hora nona também tem praticamente a mesma estrutura das outras horas chamadas médias, porque eles estão no meio do dia, né? Das 9, das 12 e das 15. E depois nós chegamos no final da tarde com a oração das vésperas. Que é, juntamente com Laudes, a mais importante. Exatamente. Por que ela é chamada de vésperas? Bom, Jorge, vésperas justamente por causa do horário em que ela é celebrada. Né? Lembrando aqui aquela passagem do Salmo, né? Salmo 140, né? Se não me engano, Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me, quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração sob a voz como incenso, como oferta da tarde. Exatamente. É celebrado justamente nesse horário, né? O horário em que ela é celebrada, né, já vem, por assim dizer, designado no próprio nome, né? Ofício vesperal ou vespertino. Exato. E se diz que tem uma estrela chamada Vésper, Sim. que ela é vista do céu nesse momento. Então, por isso que ela ficou essa hora de vésperas. Lembremos que o mundo antigo se guiava totalmente pelos astros, né? Sim. Hoje ainda, o nosso calendário anual diário é guiado pelos astros, né? Pelo Sol, pelo movimento do Sol na Terra, né? Na realidade, pelo movimento da Terra sobre si mesma e da Terra em torno do Sol. Mas no mundo antigo era muito mais presente essa dimensão cósmica. Por isso, quando se aparecia a estrela Vésper no céu, eles aí rezavam também essa oração marcada por esse astro. Então, por isso que o nome ficou Vésperas. Então, ele tem uma estrutura muito parecida com Laudes, não é, Dom Samuel? Sim. A gente tem um salmos, depois uma leitura breve e um cântico também tirado do Evangelho. Nesse caso, é o canto do Magnificat. Sim. E veja, Jorge, a igreja, como mãe solícita que é, pelo bem dos seus filhos, teve, Jorge, a preocupação de inserir em cada um dos ofícios textos bíblicos que tem, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, que tem uma relação mais ou menos direta e explícita com o mistério que é celebrado naquela mesma hora. Se você pegar os diversos tempos litúrgicos, né, as chamadas antífonas, Jorge, ou as chamadas leituras breves do ofício de véspera, do ofício de laudes, elas são sempre tiradas
por exemplo, de um determinado livro bíblico que tem uma relação direta com o texto litúrgico. Não Com sem tempo razão, litúrgico. com tempo litúrgico, Com exato. certeza. Não sem razão, Jorge, por exemplo, quase todas as leituras dos ofícios do tempo do Advento são extraídas do livro do profeta Do Isaías. profeta Isaías, como também praticamente a liturgia diária da missa do tempo do Advento é toda o profeta Isaías, né? Exatamente. Então, os textos quaresmais sempre fazem um apelo à conversão. exato. Então a gente vê isso na liturgia das horas, né? Que as leituras bíblicas que são lidas durante os tempos litúrgicos fortes, já falamos aqui, tivemos um programa só dedicado a tempos fortes do ano litúrgico. Elas são próprias daquele tempo, né? Conforme a espiritualidade de cada tempo litúrgico. Exatamente. Então se reza o Magnificat na oração das vésperas, que é o cântico de Nossa Senhora. Enquanto na manhã, nas laudes, se reza o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, na tarde se reza o Magnificat, Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, o meu Salvador. E é interessante também que nesses dois momentos há um momento de preces, né? Sim. Tanto nas laudes como nas vésperas se fazem também, depois do cântico do Evangelho, se fazem preces, que são intercessões universais pela igreja inteira. Exatamente. No início do dia, nas laudes, normalmente são preces ligadas ao início daquele dia. Que o Senhor sustente os nossos trabalhos, que o Senhor nos dê forças para levar aquele dia. E à tarde já é uma prece de agradecimento, né? No início, Pelo dia que se passou. No início, uma prece de petição. No final, uma prece de adoração e de ação de graças. Exatamente. E nas preces, Jorge, as mais diversas categorias de seres humanos, doentes, desempregados, aflitos, são contemplados, tanto no ofício de laudes, quanto também no ofício de vésperas. Então, Jorge, assim, a igreja ela ora pelos que não oram. Ela agradece pelos que não agradecem. Ela rende graças pelos que às vezes ou não encontram ou não querem encontrar tempo, por exemplo, para render graças a Deus. Exatamente. Então é muito bonito também essa dimensão da intercessão que nós temos na liturgia das horas, que a gente intercede reza não só por nós, pela igreja, mas reza pelo mundo inteiro, pelas necessidades do mundo inteiro. E por último, nós temos a última hora do dia, que é a completas, a oração de completas. Então, qual é o sentido espiritual, Dom Samuel, da oração de completas? Veja, Jorge, nas completas nós agradecemos, rendemos graças a Deus, né, pelo dia que está terminando. Assim como nós começamos a louvá-lo lá no início do dia por meio do ofício das leituras, em completas constitui, por assim dizer, o encerramento do dia litúrgico, nós podemos assim, né, dizer. E nos mosteiros, Jorge, ao final da oração de completas, o superior, né, entoa a seguinte oração, né, que o Senhor nos abençoe e nos conceda no final da vida uma morte santa. Também no rito romano se diz assim. Mas é interessante que a oração de completas começa com um exame de consciência. Ou seja, a igreja nos convidando a parar para ver como foi o nosso dia, quais foram os pecados que nós cometemos naquele dia e pedir perdão a Deus pelos pecados daquele dia. Por isso que tem sempre um ato de contrição, né? Como aquela oração que nós rezamos na missa, no ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Né? Então, começa assim, com um exame de consciência. Depois nós temos um salmo, que normalmente são salmos que fazem, lembram, né? Fazem memória desse momento em que se vai entregar a Deus, porque os padres da igreja dizem que o sono é como uma pequena morte. Então, são salmos normalmente de confiança a Deus. Senhor, entrego a minha vida, né? Depois nós temos uma leitura breve, e é interessante que, como resposta a essa leitura breve, tem aquela oração que Jesus fez na cruz. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então é muito bonito, né? Sei que vós me salvareis, ó Deus fiel, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E depois, mais uma vez, aparece um cântico tirado do Evangelho.
Se nas laudes nós temos o cântico de Zacarias, nas vésperas o canto do Magnificat, nas completas nós temos Simeão. o cântico de Simeão. O profeta Simeão, quando vê o menino Jesus no templo, e ele diz: agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, pois os meus olhos viram a vossa salvação. Então é muito bonito isso, né? Ver que Deus, durante aquele dia, se manifestou a nós. Nós vimos durante aquele dia a salvação de Deus. Então, como o profeta Simeão, nós podemos dizer: Senhor, agora pode deixar o teu servo partir em paz, né? Minha missão está concluída. Exatamente. E depois a igreja termina com a antífona mariana, né? Entregando a Nossa Senhora também a nossa vida. Então essa é a maravilha que é a liturgia das horas, né? A santificação, como o senhor falou, do dia, a santificação do tempo, o louvor a Deus, a glorificação de Deus por meio da sua igreja. Então fica o convite para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham conhecerem mais a liturgia das horas, valorizarem mais essa oração da igreja. É possível comprar os livros da Liturgia das Horas nas livrarias católicas, na internet, mas hoje já tem até aplicativos de celular, onde é muito fácil de rezar, está muito acessível a todos a Liturgia das Horas. Então a gente já está encerrando o nosso programa, Dom Samuel. Eu queria que o senhor agora dissesse uma palavra final para todos nós, né, fazendo uma espécie de conclusão a respeito da importância da Liturgia das Horas. Bom, Padre Jorge, a palavra final será uma retomada da palavra inicial, né? Então, muitíssimo grato pelo convite, pela oportunidade de ter estado aqui nessa tarde, né, podendo contribuir um pouco com a formação, né, do nosso povo católico aqui da Arquidiocese de Salvador. E como eu lhe disse em algum momento da nossa conversa, Padre Jorge, eu queria recomendar aos que agora estão nos acompanhando e assistindo, né, 3 documentos eclesiásticos que vocês podem até mesmo conseguir no site do Vaticano, caso não consigam o material impresso, né, e ler e aprofundar, né, o sentido doutrinal, o sentido litúrgico, o sentido espiritual da recitação da Liturgia das Horas. Veja, Padre Jorge, eu escuto com uma certa preocupação, né, e com um certo receio frases como: ao monge ou ao religioso basta a oração litúrgica e oficial da igreja, né? Todos nós, Padre Jorge, corremos o risco de sofrer um certo desgaste, né, numa tarefa que você executa diariamente, que é basicamente a mesma todos os dias, né? O que eu aprendi na vida monástica é que, se a oração litúrgica ela tem primazia por ser a oração do corpo místico de Cristo dirigida à sua divina cabeça, mas nós precisamos nos dispor e preparar para ela por meio da oração pessoal. Por outro lado, você não pode ficar apenas na oração pessoal, né, e, por assim dizer, negligenciar a oração oficial da igreja. Naturalmente, Padre Jorge, há pessoas que, pelo volume de trabalho apostólico, pelo volume de ocupações diárias, como um bispo, né, como um padre de uma grande paróquia, por vezes é um pouco difícil você interromper uma atividade que você está realizando, um atendimento espiritual, uma celebração de missa, uma aula, um curso que você está dando, para recitar a liturgia das horas. Então, se entende que por vezes não seja necessário, né? Mas nós não podemos nos descuidar nunca do que Jesus disse: orai sem cessar, orar e vigiar sem cessar. Então, é preciso unir as duas formas de oração para que a gente possa se manter de pé, resistir aos ataques do mal e perseverar na prática do bem. E fica a recomendação, Padre Jorge, para concluir, de 3 documentos. Primeiro, se puderem, leiam a encíclica Mystici Corporis do Papa Pio XII, leiam a Mediator Dei, também do Papa Pio XII, né? Em ambas ele trata da oração pessoal e da oração litúrgica, e leiam a Constituição Apostólica Divino Afflato do Papa São Pio X, que é uma espécie de elogio que ele faz à recitação do ofício divino. Então, ao Padre Jorge e aos nossos ouvintes, ao nosso amigo aqui que nos ajudou com a gravação, o nosso muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Muito bem, eu ainda acrescentaria um outro documento já depois da Sacrosanto Concílio, como eu citei no programa da semana passada, a Laudes Canticum do Papa Paulo VI, que fala sobre a liturgia das horas, já na perspectiva renovada do Concílio Vaticano II. Então, a grande alegria está tê-lo aqui conosco, Dom Samuel. A nossa saudação aos nossos queridos que nos acompanham agora pela Rede Excelsior, pelo YouTube da nossa Arquidiocese. Na próxima semana, nós voltamos com mais um tema do Concílio Vaticano II. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima. Um Deus abraço abençoe. a todos.